E a tua conversão, você converteu com quantos anos? A minha conversão, ela começou mais ou menos com 19, 20 anos. Foi uma coisa muito interessante. Adolescência também já. Ué. Foi uma época muito interessante a minha conversão. Eu, falar a verdade, eu tinha certo aborrecimentos, assim, a respeito de crentes, né? Uhum. E nessa empresa que eu trabalhava de equipamentos odontológicos, tinha um irmão lá, moreno, Sempre tem um, né? Patrício, e ele começou a pregar para nós ali, certo? Ele começou a pregar a palavra de Deus e eu zoava ele, sabe? Eu era meio assim, tinha certas coisas a respeito de crente, né? E ele era um homem de oração, né? O que me impressiona é olhar para aquele tempo atrás, né? Porque naquela época era muito raro às vezes isso, né? Uhum. Hoje nós estamos vivendo, nós estamos respirando isso. Uhum. Praticamente as pessoas se convertem hoje, parece que já vão para o trono de oração, né? E naquela época eu vi aquele irmão, e eu pus um apelido nele de Patrício, né? E ele era uma pessoa de oração e jejum. E eu vi várias vezes ele nessa circunstância, sabe? Orando, jejuando ali na empresa, né? E na hora do almoço, nós sentávamos junto para almoçar, né? Nessa época eu trouxe o Ratinho, né? O nosso irmão Nivaldo, Marquinho Menezes, o Fernando Pinholato, o Ronaldo, se eu não me engano, da Marisa Modas, né? Sei. O irmão do Ronaldo. Esse pessoal começou tudo a trabalhar com a gente ali, né? Através de mim ali, eu fui um dos primeiros ali, né? E teve mais irmãos de Brodowski, eu não me lembro, né? Que começou a trabalhar com nós nessa firma. E o interessante é que na hora do almoço, ele tinha uma salada de tomate que ele levava todo dia. Eu ficava meio assim, por estar perto dele, por ele ser crente, né? E naquela época eu já estava numa fase de bastante vício nas drogas, né? Eu fumava até dentro da empresa ali, né? Maconha, sabe? Maconha. É. Maconha, né? E outras coisas, né? É. E eu, na hora do almoço, nós sentávamos ali com ele, né? Tinha uma mesa lá no fundo, onde que ele trabalhava. E a gente... Aquela salada de tomate a gente compartilhava. Ele põe uma pimentinha de reino. Tinha até um caldinho que a gente jogava por cima da marmita ali. E aquilo ali parece que foi cativando nós sentar perto dele, sabe? A saladinha de tomate foi o meio de evangelização. Pegou pra barriga. Você não esquece mais, né? O que você come, você não esquece. Então, ali surgiu a nossa conversão, né? A minha conversão, a do Marquinhos ali, ele começou a semear a semente, né? Em nossas vidas. Uhum. E ele era sozinho, Saulo? Ou tinha alguém que ajudava ele? Ele sozinho, né? Ele Deus, né? Ele Nunca tá Deus. sozinho, né? Ele Deus. E eu falo assim, como é que é impressionante, né? Sempre tem... Toda vez que a gente vai contar uma história aqui a respeito de conversão, sempre tem um irmão que Deus coloca em algum lugar para poder atrair a gente. É impressionante, É impressionante. Né? E Deus sempre coloca, por mais que a gente tenha um tipo diferente, né? Porque naquela época, ser crente... Né? Porque crente era visto assim, né? Naquela época era bem rígido, né? Em termos de roupa, né? Os crentes usavam terno, as mulheres usavam vestido comprido, né? Então era uma coisa assim bem mais séria nessa questão, sabe? Então era um pouco assim, você fala assim... Então, te causava um certo receio? Tipo, se eu virar crente, eu vou ter que me vestir desse jeito? Você tinha que mudar o seu estilo. Né? E eu era uma pessoa bem estilosa, né? Eu gostava de andar bem na moda, né? Eu gostava, assim, de ter sempre um estilo diferente. Era mais descolado, e os caras... Então, quando eu me vi assim, né? Eu falei, pô, né? E como é que foi isso? Ele te chamou, começou a pregar para você, te chamou para uma igreja? Então... O que aconteceu? Aí ele começou, eu me lembro que as primeiras sementes foram ali. Uhum.
Pregando mesmo, falando de Ele Deus. pregando, falando, e eu percebi, né? Eu era bem amarrado no vício, né? Uhum. E Ele sabia e pegava no teu pé? sabia, É. né? Mas era de boa, Uhum. né? Uma pessoa muito ponderada pelo Espírito Santo, né? Uhum. Muito sábia. E a conversão, ela foi sendo gerada através da semente, né? Eu percebi isso, né? Que as coisas vão acontecendo de fé em fé, né? Nunca, às vezes, é tão rápido as coisas, né? A palavra, ela tem que ter um tempo, como uma semente cai na terra para começar a frutificar. Uhum. E o que aconteceu? Nós fomos convidados, né? A Valéria foi convidada pela Rita Tofetti para ir na Renovação Carismática. Na época, a Renovação Carismática estava bombando aqui em Brodowski. E ela foi, e depois eu acabei indo nesse encontro. Aí as coisas começaram a ir desencadeando, sabe? Eu comecei a ver as coisas de Deus diferentes e percebi que eu não podia mais ficar no meio termo, né? Porque a renovação carismática é forte, só que às vezes não é definida. Entendi. Na questão de você abandonar realmente o pecado, né? Então, o que aconteceu? Era aquela coisa de repente, ter uma experiência de sentir a presença de Deus, mas não ter uma vida de santidade, de busca, algo do tipo assim. É o que acontecia, né? Então, a gente passava o ano inteiro buscando a Deus. Quando chegava no carnaval, a gente ia no carnaval e bebia e tantas coisas. E quando você ia para a renovação, a gente percebia que a gente deixava o Espírito Santo assim, né? Você tinha que começar a buscar de novo. E eu e a Valéria conversando, nós precisamos tomar uma diferença, assim, uma atitude diferente, sabe? Nessa idade, então, você já estava com ela? Já tinha conhecido ela. Nós começamos a namorar, né? No mundo. Tá, você tinha quantos anos aí? Aí, quando eu comecei a namorar ela, eu tinha aí 19, 20 anos, né? Ah, foi nessa época aí, foi tudo nesse tempo. Tudo nesse tempo. E foi você que começou a meio que puxar ela ou foi ela? Eu puxei ela. Olha que interessante. Eu puxei ela. Eu encontrei com o irmão, ele até já faleceu, ele tinha um apelido de Gambeva. Ah, eu já ouvi falar, já. Gambeva. Ele tocava violão, né? E quando nós saía para fumar, depois ele se converteu, né? Mas quando nós saía para fumar, ele tinha mania assim, de enrolar coisa grande, sabe? Entendi. Ele ficava ali, às vezes, horas, né? E eu gostava muito desse irmão. E aconteceu um fator assim, diferenciado um dia. Eu estava indo para casa, era um final de tarde, umas 6:30 da tarde, e ele me fez um convite. E eu percebi que tinha alguma coisa diferente, né? Sabe quando uma pessoa te faz um convite diferente, né? E eu senti que o Espírito Santo estava me chamando ali. Eu já estava ouvindo a voz do Espírito Santo. Ele me chamou de um jeito que eu cheguei em casa, eu liguei para a Valéria e falei, hoje nós precisamos ir nessa igreja. E a igreja, na época, era na frente do Santo Antônio. Ah, sim. Era um salãozinho, né? Do lado ali, descendo na rua do Santo Antônio. Da igreja Santo Antônio do Portinari. É ali onde é aquele negócio de ração hoje? Ali? Isso, ali mesmo. Aí nós chegamos ali. A igreja começou do lado de uma casa do meu pai, né? Que o Jefferson fala, onde era a avó da Liliana, em frente ao nosso. Meu pai morava ali, né? Então eu vi o pessoal chegar ali, né? Quando a igreja começou. Eu era pequenininho, eu lembro desse lugar ali. E aí, depois desse convite do Gambeva, a gente foi para a igreja. Eu liguei para a Valéria e falei, nós vamos nessa igreja. E a Valéria falou, você está louco? Nós vamos virar crente. Ela também não resistia, não aceitava. Mas ela pegou e veio comigo. Falou, não, nós vamos, né? E eu peguei ela, nós chegamos em frente da igreja, já tinha começado o culto. Era uma porta de madeira grande. Nós olhamos para aquela porta, tinha duas escadas, uma escada de 2 degraus. Nós olhamos para aquela porta, né?
ela pegou e falou, Belo, entra você primeiro, né? Aquela coisa, vai na Aquela frente. coisa. E eu peguei e falei, não, entra você primeiro, né? Eu vou te acompanhar. E nisso nós entra eu, entra ela, né? Eu entrei, nós entramos. Quando nós entramos lá, aí foi um calor, as pessoas, a recepção das pessoas, né? Porque nós conhecíamos uma boa parte das pessoas ali já, né? Mas a recepção, né? O Espírito Santo complementou aquilo que foi vindo através do convite que o Mauro passou, sabe? Ele chamava Mauro, né? Agora eu lembrei o nome dele, o Gambeva. E depois daquele dia, as coisas começaram a mudar, sabe? Depois daquele dia... E de início você já foi assim, aceitou Jesus ou você foi resistente? Não, aí daquele dia eu fumava ainda, né? Aham. Eu mexia com droga. Depois daquele dia eu tomei uma atitude séria, né? Eu falei, eu vou parar de fumar. Eu tive uma luta muito forte, né? Porque o vício, ele impregna em você, sabe? Mas eu comecei a resistir, nunca mais pus droga, bebida na boca, né? Bebia bem Cigarro, também? bebia muito. O meu foi difícil, foi parar de beber. Eu nunca vi ser algo tão difícil. Parece que eu desaguava era na bebida. Nós tínhamos, você vê, a bebida é uma coisa, né? Naquela época nós tínhamos as turmas, né? Nós parava, né? Principalmente nos carnaval, a gente tinha os blocos, ficava na casa de uma pessoa e dava dinheiro. Ele comprava muitas caixas de cerveja, carne, então era dia e noite ali, né? E outras coisas, sabe? Então... E depois aí você vai pegando um tipo de vida, né? Que praticamente você vai invernando na bebida, né? Então, quando eu tomei essa atitude, parece que essas coisas... Parece não, foi muito difícil para mim, né? Porque o vício, ele realmente fica impregnado no corpo, né? E eu falo assim, como é que é difícil a questão da distância dos amigos também. Eu falo assim, a gente acaba gostando daquele ambiente, de estar ali, né? Para mim foi muito difícil deixar meus amigos. Foi algo muito, assim, complicado para mim. Eu ia te perguntar, você teve resistência da parte deles quando você se converteu? Começaram a te zoar demais? Ou te deixaram? Porque tem esse lado também, né? Raramente você encontrava um, né? Porque eles... a gente sabia a vida que a gente vivia, né? A gente sabia. E raramente você encontrava um que falava assim, ó, vai em frente. Mas na maior parte dos meus amigos, né? Eles se apartaram. Uma também que eu via a necessidade de se afastar, sabe? Porque... na época era muito difícil para ter droga. A gente tinha que enfrentar certas situações. Hoje você sai aqui, qualquer lugar você acha. Mas na época a gente tinha que encarar certas situações para ter droga, né? E o que aconteceu? Alguns me encontravam na rua e falavam, ei, para aí, né? Eu estava indo com o carro do meu pai, um fusquinha amarelinho, né? Aí eu parava, eu tenho um aqui, né? Vamos, né? E eu naquela fase de libertação, querendo se libertar. Querendo fugir. Querendo fugir, né? E sempre acontecia, parece que o inimigo colocava, sabe? E vinha de bandeja, uma coisa que você lutava para ter, começou a aparecer de bandeja. Eu até cheguei a achar na rua, né? Olha só. O diabo até começou a pôr na rua. Uma coisa que tinha que enfrentar, que era difícil para achar, começa a achar na rua. Achei na rua, né? Então... Eu teve um amigo, né, que nós andávamos muito juntos, né? Ele já até faleceu e ele virou a cara comigo. Ele nem cumprimentava mais eu, né? E houve uma situação que ele precisou de alguém para trabalhar. Depois de muitos anos que eu me converti, já estava firme, né? E ele era espírita. Eu já vi muitas situações dele. Na época eu não entendia que o inimigo pegava ele, né? Nas estradas aí. Achava que de repente era alguma coisa, bebida, era alguma loucura, né? Mas não era. E de repente, depois de uns 10 anos, 12 anos de convertido,
Ele foi lá na minha casa com a esposa dele me chamar para trabalhar para ele. Olha. Você não sabe o tanto que eu fiquei feliz. É. E ali eu sabia do jeito dele, eu comecei de uma forma de oração, né? De uma forma bem sensível, a começar a pregar para ele. Entendi. E eu fui ganhando terreno. Ele esteve na igreja 2 vezes na formatura aqui. Na época a gente trabalhava com casais e havia um evento de colheita na formatura. E ele veio aqui, né? Ele teve 2 vezes aqui. E ele começou a se abrir para a palavra de Deus. Isso me impressionou muito. Por que eu te falo isso? Porque não era uma coisa única minha, né? Eu percebia que não somente eu, em questão a relação que a gente via de crente na época, os amigos também tinham a mesma visão, sabe? Entendi. Hoje mudou muito, né? A gente vê várias formas das pregações, né? E estilos diferentes, muitos atores, cantores se convertendo, né? Nós cremos que isso é o tempo das pedras, né? Se nós não pregar, as pedras vão falar. Então, Deus está trazendo pessoas do meio da mídia, né? Para trazer o evangelho. Então, o evangelho ele está sendo essa graça, mas nessa época era muito, muito restrito isso. E eu teve esse lado que eu tive que me afastar dos meus amigos e teve também o lado deles, né? E depois de um certo tempo, Deus me deu a graça de pregar para eles, né? Deus me deu a graça de pregar para meus amigos. Muitos vieram, né? Muitos morreram, né? E eu agradeço a Deus, sabe, por ter essa graça que eu recebi de poder tido esse privilégio, né? Estender isso, sabe? Sentir toda essa época, essas coisas que foram acontecendo.